Desde os anos 60, quando os Estados Unidos impuseram uma terceira rodada de embargos contra Cuba, a ilha comunista vê sua economia esfarelar. Aí veio a pandemia, veio a guerra na Ucrânia, que mexeram com cadeias globais de abastecimento e restringiram ações humanitárias, fazendo com que os cubanos sofressem ainda mais com a disparada da inflação e a escassez de produtos e serviços básicos. Nessa reportagem especial que você vai ver agora, quem nos conta sobre a dificuldade de conseguir comida é uma mãe batalhadora. O retrato da maioria da população da ilha. Diana Ruiz é o retrato da esmagadora maioria da população cubana. Segundo um levantamento do Observatório dos Direitos Humanos, 70% de quem mora na ilha comunista está abaixo da linha da pobreza. Na capital, Havana, a dona de casa conta que sofre para alimentar os 3 moradores da casa. Além dela, o pai debilitado e o filho de 9 anos. A primeira coisa que eu faço ao me levantar é pensar o que eu vou dar de comida para o meu filho. E quando vou me deitar, penso o que posso dar para ele levar o lanche e qual será o café da manhã dele. Trata-se de um dilema que se repete entre milhares de mães em Cuba, diante da escassez de alimentos no país. Como se a fome não fosse problema suficiente para as famílias de mais baixa renda, os recorrentes apagões de energia fazem com que as refeições guardadas na geladeira se percam. A palavra racionamento se tornou vocabulário comum na periferia. O próprio governo incentiva o fracionamento das refeições. Os cubanos recebem uma caderneta para o cálculo do estoque doméstico. O aposentado de 69 anos, Lázaro Ruiz, pai da Diana, reclama das restrições que o momento econômico da ilha impõe a quem mais precisa do Estado. Os 3 quilos de arroz entregues pelo governo não duram o mês todo. Então, por isso, passaram a realizar a entrega no dia 5, ou dividem o total entre os dias 20 ou 25. Um país que já foi o centro de produção de açúcar e falta tudo, até sal. E olha que estamos rodeados de água salgada. Por quê? A situação de Diana Ruiz tende a ficar ainda mais complicada em agosto, quando ela vai dar à luz. Mesmo grávida de 4 meses, ela sabe que a prioridade são os mais vulneráveis da casa. Na despensa, os suprimentos devem durar pelo menos uma semana. Nada mais que um punhado de carne moída, algumas garrafas de água potável e suco de frutas congelado. Na pequena casa de 2 cômodos, quase sem móveis, ela resume a situação em uma frase: é tudo o que temos. A reclamação por falta de comida e energia provocou uma nova onda de manifestações contra o governo. As marchas começaram em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade da ilha, onde a população chega a ficar 13 horas sem eletricidade por dia. As passeatas, encabeçadas por donas de casa, tinham o mesmo alvo: o presidente Miguel Díaz-Canel, o herdeiro político dos irmãos Castro. Diante da pressão popular, o governo veio a público e tentou atenuar as reclamações com um discurso cheio de palavras amenas. O próprio presidente admitiu um acúmulo de apagões e concluiu que a situação incomoda os cubanos. Para explicar o desabastecimento, o eufemismo foi rupturas pontuais na distribuição da cesta básica. Os protestos só não se espalham por Cuba porque o Estado usou um velho e eficaz recurso do totalitarismo, a repressão. A ONG de Direitos Humanos Justiça 11J registrou 17 detenções relacionadas às manifestações. Já a organização Defensores de Prisioneiros, com sede na Espanha, disse que o número de prisões depois das recentes marchas chegou a 38. E apenas 6 pessoas haviam sido liberadas pela polícia. As autoridades cubanas admitiram, em 2023, falta de recursos para importar 100% dos produtos da cesta básica que o governo distribuía a preços subsidiados. 11 milhões de cidadãos eram beneficiados pelo sistema, ou seja, 95% da população.
Enquanto isso, segundo dados oficiais, a produção agropecuária caiu 35% entre 2019 e 2023. Em fevereiro, Cuba solicitou pela primeira vez apoio ao Programa Mundial de Alimentos da ONU para garantir o abastecimento de leite às crianças. No início do ano, as autoridades também tiveram dificuldades para entregar farinha pelos mesmos motivos. A queda tanto na importação quanto na produção interna. Ariceli Hernandes, de 73 anos, vive na periferia da capital Havana. Ela expõe o que muitos cubanos chamam de realidade paralela, os mercados que estão fora do sistema de racionamento estatal. Se, por um lado, o comércio privado é uma fonte de abastecimento, a questão é o valor pelo qual os alimentos são vendidos. Eu ganho 1.500 pesos de aposentadoria e um pacote de frango custa 3.000. Ou seja, são 2 meses sem pagar a luz, a água, sem comprar todo o resto necessário só para comprar um pacote de frango. O curioso é que não é difícil encontrar alguém, mesmo em meio a tanta dificuldade, defendendo o regime implementado pelos irmãos Castro. Olha só a declaração de Vladimir Cervantes, de 54 anos, que trabalha em uma pequena produção de laticínios. Sobre os alimentos, aquele que trabalha e luta e semeia não tem problema. Aqui não tem problema. Eu vivo e trabalho do meu salário, do meu trabalho, da minha plantação. Eu vivo do meu trabalho. Eu siembro. Mas, além da subsistência, é preciso olhar para a macroeconomia para entender um país com as dimensões de Cuba. A ilha enfrenta a pior crise em 3 décadas, reflexo da inflação galopante. Em 2021, o índice de preços ao consumidor disparou 70%. Em 2022, o salto havia sido de 39% e em 2023, 30%. Poucas vezes desde o início da Revolução de 1959, os cubanos viram uma perda de poder de compra tão grande.